Oi, pessoal, voltei. Então, ontem a Janete contou para vocês a história de José, mas ela não terminou. A última parte ficou para hoje, e essa última parte sou eu que vou contar para vocês. Acho que vai ser legal a gente rever os versículos de Gênesis que ela citou ontem. Ali é o ponto que a gente vai trabalhar hoje. Dessa vez eu vou colocar aqueles versículos na nossa Bíblia, a mensagem, com aquela versão que facilita para a gente entender, tá bom? Vocês podem abrir a Bíblia aí e nós vamos colorir. Gênesis, capítulo 39, vira a página, versículos 8 e 9. Vamos colorir. Mas ele recusou e disse a ela: Veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs em minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é a mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. Veja bem, José foi colocado como mordomo naquela casa. Ele chegou lá como escravo, mas ele foi tão correto em tudo que ele fazia que o patrão dele, o Potifar, confiou a casa dele inteira a ele. Só pediu para ele não encostar na mulher dele. Claro, com toda razão. Era a esposa dele. Nessa linguagem da nossa Bíblia, a mensagem, a gente consegue ver claramente a palavra vetou. Talvez vocês tenham ficado com dúvida sobre o que é isso. Vetar é pedir, não é pedir, é mais que isso, é proibir. Não poderia, né, tocar na mulher dele, claro, com toda razão. Veja o finalzinho do versículo, que interessante. Ele diz: eu jamais poderia pecar contra Deus e trair a confiança do meu patrão. Ele me trata como se eu fosse do nível dele. José era mesmo um garoto especial. O coração dele estava na mão de Deus. Mas vocês acham que ela desistiu? Ela tramou um plano. Esperou todos os empregados irem embora. E quando José apareceu, ela segurou ele pela capa. Vocês acreditam nisso? Ele fugiu. Ele podia pensar: ninguém tá vendo, eu não tenho culpa. É essa mulher que pegou no meu pé. Mas não, ele fugiu. Ele fugiu e não fez nada disso. Ele foi obediente ao Senhor. E sabe qual foi a recompensa? Ele foi preso. Mesmo sendo obediente, Deus permitiu que José fosse preso. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano para José. Durante o tempo que ele esteve preso, Deus tratou muito com ele, com a personalidade dele, porque Deus tinha um plano muito grande para ele. Em breve, ele seria o segundo maior homem do Egito. Mas Deus sabia que mesmo colocando ele num cargo tão alto, ele jamais deixaria de ter o coração devotado ao Senhor. E esse foi o grande diferencial de José. Percebe, pessoal, que a gente está falando em fidelidade, a gente está falando em honra, a gente está falando em caráter cristão? Então, José é um ótimo exemplo para pensar sobre o que significa esse mandamento: não adulterarás. José não adulterou com o seu senhor, na verdade, muito antes de não adulterar com a esposa do seu patrão Potifar.
Hoje a gente vai ficar por aqui, mas amanhã tem mais. Guardem no coração o exemplo de José. E amanhã segue com a Janete. Um beijão, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.